do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, crianças, tudo bem? Tia Gabi tá aqui, mais um domingo e juntos nós vamos louvar a Deus. Para começar nossa aula hoje, nós vamos fazer uma oração. Fechem os olhos e a tia vai orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos por mais um dia de vida. Te louvamos porque juntos estamos aqui para adorar a Ti, ó Deus, para aprender mais da Tua palavra. Abra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças, eu quero que vocês peguem a revista de vocês e nós vamos corrigir as atividades da lição 8, que é a lição da semana passada. Abram lá. No domingo, vocês tinham ali um momento devocional. Vocês tinham que fazer uma oração a Deus, agradecendo o maior presente que Ele nos deu, que é a nossa família. Na segunda-feira, vocês tinham que descobrir ali o que não era bom. Quando Deus criou o homem Adão, Ele percebeu algo. O que Ele percebeu? Que não é bom que o homem fique só. Vocês encontraram aí? Seguindo as setas? Na terça-feira, Deus criou o homem e mulher e colocou um sentimento lindo em seus corações. E depois Ele disse que eles deveriam se unir. Ele não disse para o homem se unir a outro homem e nem para uma mulher se unir a outra mulher. O que aprendemos na Bíblia sobre o plano de Deus é que Ele planejou a união do homem e da mulher para que sejam bons companheiros um para o outro e que sejam fiéis. Consulte o dicionário e escreva o significado da palavra fidelidade. Vocês conseguiram encontrar? Fidelidade significa constância nos compromissos. Vocês se lembram na aula da semana passada que a tia Gláucia colocou as duas alianças? E as duas alianças juntas formavam o símbolo do infinito? É exatamente isso. Na quarta-feira, não é difícil vermos na TV exemplos de homens e mulheres que não são fiéis às suas esposas ou maridos. Quando eles se envolvem com uma pessoa fora do seu casamento, eles cometem adultério. O 7º mandamento diz: não adulterarás, ou seja, não sejam infiéis. Pense em coisas que você vê na TV. Elas mostram o plano de Deus? Vocês refletiram sobre isso, crianças? Vale a pena assistir filmes ou novelas que mostram tanta traição? Pense e decida assistir o que é bom para a sua mente e para a sua família. Eu espero que essa reflexão tenha sido muito profunda para vocês, porque é muito importante. Na quinta-feira, José é um homem fiel ao Senhor. Vocês tinham que achar 7 erros. E aí na imagem vocês vão ver onde eles estavam. Na sexta-feira, fidelidade e pensamento. Ser fiel ao marido e à esposa tem a ver com o pensamento deles. Veja a cena no início da lição e desenhe ou escreva o que você deve ocupar a mente deles para que continuem fiéis um ao outro. Então era para vocês fazerem um desenho. No sábado, desafio final.
Os amigos de Bruno dizem que ele tem que arranjar uma namorada, mas Bruno sabe que ainda não é hora para isso. Ele sabe que é muito novo e que há tempo para tudo. Mas algumas vezes ele se sente pressionado pelos seus amigos que ficam zombando dele. Que conselhos você daria para o Bruno para que ele não ficasse triste? Vocês têm 2 linhas aí para dar um conselho para o Bruno, ok? Então agora nós vamos para a nossa lição, que é a lição 9. E o tema da nossa lição é respeitando o que é do outro. Nosso versículo de memorização hoje é bem curtinho. Está lá em Êxodo 20:15 e é um mandamento. Vamos ver se vocês sabem qual mandamento é esse. Não furtarás. Que mandamento que é esse? Vocês sabem? É o mandamento 1, 2, 3? Não, é o mandamento 8. Não furtarás. E o objetivo da nossa lição hoje é compreender a necessidade de sermos honestos e de termos respeito pelo nosso próximo. Certo? A nossa história hoje está na Bíblia, em 1 Reis 21. A tia Gabi não vai ler inteiro, porque é uma história grande, então eu vou resumir aqui para vocês, tá bom? Antes de contar a história, vamos conversar um pouquinho. Ser roubado, furtar, vamos lá, primeiro. Não furtarás. Furtar é a mesma coisa que roubar. E ser roubado deve ser uma coisa terrível, né? Vocês já foram roubados alguma vez? Na escola, alguém já pegou alguma coisa de vocês sem pedir? Ou na casa de vocês já foram assaltados? Deus deixa bem claro na Bíblia que nós devemos respeitar o que é dos outros. Quando nós falamos sobre roubo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é um ladrão, né? Aquela imagem do ladrão com capuz, com máscara, homens malvados que querem fazer o mal pra gente. Mas hoje a gente vai aprender a história de um homem que era rei e que ele desobedeceu esse mandamento do Senhor. Eu estou falando do rei Acabe. Isso mesmo, aquele que vocês estudaram na lição 2, vocês se lembram? O rei Acabe e a sua esposa Jezabel eram idólatras. O que é ser idólatras, crianças? Eles seguiam outros deuses que não o nosso Senhor. Além disso, eles eram gananciosos, eles queriam tudo para si. O rei Acabe queria a plantação de Nabote, mas Nabote não queria vender as suas terras, pois ele tinha recebido aquilo de herança da sua família. Então o rei Acabe foi lá conversar com Nabote, pedir para ele vender as terras, mas Nabote falou: não, eu não vou vender, rei, porque eu ganhei isso aqui da minha família e eu não quero me desfazer disso. O rei Acabe ficou completamente bravo e arrasado, porque ele era rei, né? E ele queria tudo para ele. Ele ficou tão zangado, tão decepcionado, que ele não conseguia nem comer. E a esposa dele começou a perceber que ele estava estranho, que ele estava irritado, que ele não estava comendo. E, vendo esse sofrimento do marido, ela quis dar um jeito. Ela foi conversar com ele, entendeu tudo o que estava acontecendo e ela armou uma cilada contra Nabote, pagando alguns homens para o acusarem de um crime muito ruim e matá-lo apedrejado. Vocês acreditam que ela fez isso?
E o Nabote morreu, né? Com a morte dele, o rei Acabe conseguiu o que ele queria, que eram as terras dele. Ele foi lá e ele se apossou das terras de Nabote. O que a gente pode aprender com essa história? Que o rei queria as terras que não eram dele a todo custo, né? A ponto de matar uma pessoa. O que a gente vê aqui? Um grande exemplo da quebra do 8º mandamento de Deus, que é: não furtarás, não pegue para si o que não é seu. Uma outra lição que nós temos na Bíblia é sobre Zaqueu. Vocês se lembram dele? Zaqueu pequeno, quase anão? Pois é. Ele era um homem que recolhia dinheiro do povo para pagar os impostos ao governo deles naquela época. E o que acontecia? Zaqueu pegava o dinheiro, então ele chegava para mim e falava assim: Gabi, você tem R$25 de imposto para pagar. E eu dava R$25 para ele, mas o meu imposto era R$20. Então ele pagava 20 para o governo e guardava 5. Era normal, né? Os homens que recolhiam os impostos fazer isso. Mas um belo dia, Zaqueu conheceu Jesus. Ele se converteu e reconheceu que ele era pecador e que ele precisava mudar essa atitude dele. Vamos ler lá na Bíblia, em Lucas 19:8, o que Zaqueu disse para Jesus. Vamos abrir Lucas 19:8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. Essa atitude de Zaqueu foi uma demonstração de amor e de fidelidade ao Senhor. O que aconteceu com Zaqueu? Ele reconheceu que aquilo que ele fazia era errado, era pecado e desagradável ao Senhor. Então, o que a gente pode aprender com Zaqueu, crianças? Que quando nós nos entregamos ao Senhor, as nossas atitudes, os nossos pensamentos automaticamente mudam. Para conseguirmos o que queremos, né, na vida, na nossa sociedade, nós devemos trabalhar. O trabalho dignifica o homem, né? O trabalho não é castigo, e sim uma bênção do Senhor. E o dinheiro, que é o fruto do nosso trabalho e da nossa dedicação diária, né? Ele é bênção de Deus, e é através do nosso dinheiro que a gente conquista o que a gente tem, né? Mas tem muita gente por aí que prefere roubar, furtar o que não é dele, porque é muito mais fácil do que trabalhar, suar, conquistar as coisas, né? E o quanto isso é triste e vergonhoso, mas muita gente que não conhece a Deus vive dessa forma. Então, o nosso dever é falar sobre a palavra de Deus para todas as pessoas que estão à nossa volta, para que as pessoas reconheçam os seus próprios erros, assim como Zaqueu, e mudem de atitude, certo? Então, nós vamos orar sempre pedindo a Deus que nós sejamos dispostos ao trabalho e comprometidos com a palavra de Deus, em especial hoje com o 8º mandamento, que nos ensina a não pegarmos o que não é nosso. Que todos vocês, a tia Gabi ora no dia de hoje a Deus, pedindo que todos vocês sejam honestos e sejam servos fiéis ao Senhor. Nós vamos agora ver uma musiquinha
tá? Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Outro Deus além de mim, e jamais louve o barro ou coisa assim. Nunca me chame sem razão e guarde o sábado pra adoração. Honra teu pai e mãe, que viva mais na terra. Não mate, nunca traia o seu amor. Não roube, nunca minta pra ninguém. Não deseje aquilo que não convém. Não terá outro Deus além de mim. Jamais louve o barro, coisa assim. Nunca me chame sem razão e guarde o sábado pra adoração. Honra teu pai e mãe, pra que viva mais na terra. Não mate, nunca traia o seu amor. Não roube, nunca minta pra ninguém. Não deseje aquilo que não convém. Não mate, nunca traia o seu amor. Não roube, nunca minta.